Bom dia, hoje é 1º de outubro. Copiem o cabeçalho do caderno de ciências. Hoje nós vamos ver geografia, o resumo do que nós trabalhamos. Então é essa parte que vocês vão copiar no caderno. Capítulo 1. Compreendendo o Brasil por suas regiões. O Brasil é o nosso país. Ele está dividido em 5 regiões para facilitar e auxiliar na organização política e geográfica. Os estados brasileiros são agrupados em 5 regiões geográficas. São eles: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Região Norte. É a maior região do Brasil em território. Contém 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Os 2 maiores estados, Amazonas e Pará, estão na região norte. O clima: calor excessivo e umidade elevada. Está localizada a floresta amazônica, que sofre com desmatamento, queimadas causadas pelo homem, também responsável pelo aquecimento global. Os primeiros habitantes foram os índios, e a economia é baseada nas atividades industriais, no extrativismo vegetal e mineral, pecuária e turismo, cultura marcante e folclore próprio. Região Nordeste. Região Nordeste corresponde aos estados do Maranhão, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. É uma região com maior costa litorânea, beira-mar. O clima é de pouca chuva e muito calor. A região sofre com a seca boa parte do ano. Sua população é mista, mistura de índios, negros e europeus. A agricultura é baseada na cana-de-açúcar e também responsável pela maior criação de gado do país. Aquecimento econômico no turismo devido às belas praias, cidades históricas e cultura. Região Norte. Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é dividida em 3 estados e um Distrito Federal: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Na região Centro-Oeste fica a capital do Brasil, Brasília. O relevo da região predomina a planície do Pantanal. O clima é quente e chuvoso, com períodos de seca no inverno. A vegetação corresponde aos cerrados. A economia tem destaque na extração de minérios e vegetais. Então, região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos ver as outras 2. Região Sudeste. A região Sudeste é a região que está localizado no nosso município. Na região Sudeste estão os estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais rica e mais populosa do país. A economia é mais promissora, só que com isso também tem as grandes diferenças sociais. O clima é tropical, subtropical e semiárido, conforme o relevo, e uma cultura bem diversificada. Região Sul. A região Sul compreende os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região Sul é a menor região do país. Também é a mais fria, sendo que é a única que pode nevar. Sua economia é baseada em agropecuária, na agricultura variada e na industrialização. Na região Sul é onde está a maior hidrelétrica do Brasil e do mundo. Também nessa região, ela foi povoada por imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos, que deixaram sua marca cultural na região. Então essas foram as 5 regiões do Brasil. Continuando o capítulo 2. Vamos aprender a ser cidadãos? Alguns conceitos importantes. Democracia. A palavra democracia vem do grego. Nessa língua, demos significa povo
e cracia quer dizer poder. Juntando as duas partes, chegamos à conclusão que democracia significa poder do povo, ou ainda, poder no povo, pois é nesse caso que nós podemos votar para escolher nossos representantes. República é um tipo de governo que procura atender aos interesses de todos os cidadãos. Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Então, eu tenho direito, mas eu também tenho dever. Cidadania. Então, guardem bem esse nome, cidadania. Tudo que vocês fazem é para estar adquirindo seus direitos, assim como também devem cumprir com seus deveres. Os três poderes. Temos o poder legislativo, que elabora e aprova as leis, o poder executivo, que administra as leis, e o poder judiciário, que aplica as leis. E a Constituição é um conjunto de normas, regras e princípios supremos de um país. Então, tudo que é feito no país tem como regra, como norma, a Constituição. Então, esse foi o resumo do que nós vimos em Geografia. Essa parte vocês vão copiar no caderno. Agora vamos para a atividade avaliativa. A atividade avaliativa vocês não vão copiar, só vão responder o gabarito e depois me enviar. Então, primeira pergunta. Lembrando que para responder a pergunta, vocês vão ter que ler na apostila com bastante atenção. Não esqueçam que temos as dicas das páginas. Por que dividir o Brasil em regiões facilita a organização política do país? Por que fizeram isso? Então, vocês vão estar achando isso na página 64. Porque ajuda os escravos a localizar o local de trabalho, porque facilita a localização dos imigrantes, a divisão não ajuda em nada, foi realizada com o propósito de auxiliar a interpretação de dados estatísticos como pesquisas e orientar as gestões governamentais públicas. Qual que é a alternativa correta? Vocês vão anotar a alternativa e depois preencher o gabarito. Número 2. Os estados brasileiros são agrupados em quantas regiões geográficas? Número 3. Quais são essas regiões geográficas que o Brasil está dividido? Número 4. Qual é a maior região do Brasil em território? Número 5. Quais os dois maiores estados brasileiros em extensão que localizam-se na região norte? Número 6. São estados da região norte. Quais são os estados que pertencem à região norte? Não estão todos os estados aqui, viu? Número 7. Relacione a primeira coluna com a segunda, enumerando corretamente. Nesse exercício, enumerar é colocar o número correspondente. Então, número 1, sobre o rio Amazonas. Vocês vão ver aqui qual parte pertence ao número 1. Então, vão colocar o número 1. Número 2, relevo da região norte. Vocês vão olhar aqui qual pertence ao relevo da região norte e pôr número 2. Faz de conta que a opção seria 1, 2, 3 e 4. Depois que marcar essas opções aqui, vocês vão olhar nas letras qual que é a opção correspondente ao que vocês marcaram nesses parênteses e marca o xizinho. Número 8. Os estados da região sul, quais são?
Número 9. Qual o nome da maior usina hidrelétrica do Brasil e do mundo? Lembrando que a página de auxílio da apostila está marcada do lado. Número 10. Em 1549, deu-se início à construção da primeira capital do Brasil, que foi... Em qual lugar foi a primeira capital do Brasil? São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro ou Brasília? Número 11. São estados da região Nordeste. Lembrando que não estão todos os estados aqui, viu? Então, verifiquem corretamente quais são os estados. Número 12. Um dos fatores do aquecimento econômico no Nordeste é o turismo. Por que isso acontece? Número 13. Ainda que não muito extenso, é a região mais rica, populosa e produtora do país. Então, uma das opções aqui completa a frase. 14. A região Centro-Oeste está dividida em 4 unidades federativas: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, onde fica Brasília. Daí, completando a frase, a maior bacia hidrográfica, a menor região do Brasil, a maior hidrelétrica do Brasil, a capital do país. Então, marquem a alternativa de acordo com a apostila. Número 15. Marque com um X a informação incorreta, a que está errada. Então, vocês vão ver, vejam com atenção e marque a que estiver errada. 16. A é um tipo de governo que procura atender aos interesses de todos os cidadãos. Um dos marcos fundamentais é que o povo deve eleger seu chefe de Estado. Então, vocês vão escolher a palavra que completa a frase. 17. Significa a vontade do povo, mas com divisão de poderes e eleições. Hoje vivemos em uma democracia em que o poder é exercido por todos os cidadãos através dos seus representantes livremente eleitos. Então, qual a palavra que completa a frase? 18. No Brasil, o voto é aos maiores de 18 anos e facultativo aos analfabetos e também aos maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Então, qual é a palavra que completa essa frase? 19. A está em permanente construção. Representa a conquista de toda a humanidade ao longo dos anos de civilização. Número 20. O documento conhecido como ou Carta Magna é o conjunto de normas, regras, princípios supremos de um país. A limita o poder, organiza o Estado e define direitos e garantias fundamentais. Então, uma palavra só completa esses 3 espaços. Então, olhem as dicas das páginas, completem as lacunas, marquem as respostas corretas, preencham o gabarito e me enviem. Então, mãos à obra.